Oi pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Amábile, eu sou mãe do Leonardo, de 11 anos, e do Vicente, que tem 3 anos. Os dois são autistas, e eu tô gravando esse vídeo aqui hoje para contar para vocês um pouquinho sobre como foi o processo de diagnóstico do Vicente, que é o mais novo. Eles têm uma diferença de idade considerável, tá? Quase 9 anos aí, entre um e outro. E antes de eu falar como foi o diagnóstico do Vicente, eu preciso fazer uma breve contextualização para vocês entenderem melhor como que era, como que eu estava, né? Em qual momento de vida eu estava quando o Vicente, quando ali eu percebi que o Vicente também era autista e como que foi todo o processo. O Leonardo, a gente começou a desconfiar que tinha algo de diferente no desenvolvimento dele. Ele tinha 2 anos, 2 anos e meio, tá? E a partir daí, a gente já começou a fazer as buscas com médicos, né? Primeiro os pediatras e tal. Só que isso há 7, quase 8 anos atrás, não se, bom, pelo menos para mim, né, no meu meio, assim, não se falava muito em autismo. Então, eu, particularmente, a minha família, a gente não sabia o que era autismo. Para mim, autismo era aquele estereótipo que a maioria das pessoas ainda hoje acha, né? Que a gente vê em filme, daquelas pessoas que não falam, que ficam se balançando, que não convivem em sociedade. E o Leonardo era muito diferente disso. Embora o atraso na comunicação e na fala foi o principal motivo de eu ter ido atrás de um médico, ele era uma criança muito comunicativa, né? Ele tinha dificuldade de comunicação, mas ele tentava, ele era muito extrovertido, ele brincava, ele ria. Então, o que eu considerava ser autismo não era nada daquilo do que o meu filho apresentava. Então, hoje eu sei, né, que tinha outras coisas também. O que levou a gente aí atrás de médico foi o atraso na fala e na comunicação. Mas hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu sei que tinha outras características também que já estavam ali, né? O Leonardo era uma criança que não dormia. Até os 3 anos de idade dele, ele não dormiu. Foi bem difícil pra gente. Nossa, eu sofri demais com a privação de sono. Ele também deve ter sofrido muito, porque você imagina uma criança em pleno desenvolvimento, trocar a noite pelo dia. Ele era uma criança muito nervosa, talvez por essa questão do sono, não sei, ou por alguma questão sensorial. E daí a gente colocou, nessa mesma época, a gente colocou ele numa creche, porque a gente achou que a escolinha, a interação com os colegas, ia ajudar no desenvolvimento. E foi aí que a gente teve certeza que tinha, sim, alguma coisa que estava ali, que não estava, né, que não era o esperado para a idade dele. E daí a pedagoga pediu sim para a gente ir atrás de médicos e tal, a gente já estava indo atrás, mas daí com esse pedido dela a gente teve mais, né, assertividade para ir em busca de um profissional que ajudasse a gente. Nessa época, a gente trocou de médico várias vezes, porque vários médicos falavam, eu já falei isso aqui várias vezes, que ele não tinha nada, que cada criança tem seu tempo, que ele ia se desenvolver, que era para esperar, enfim. A gente trocou de médico várias vezes, até a gente encontrar um médico que realmente nos ajudasse, nos orientasse, nos encaminhasse para uma neurologista, para uma equipe multidisciplinar, que é quando veio o diagnóstico dele. Nisso ele já estava com quase 4 anos, então para você ver. Teve todo esse período de tempo aí, de 1 ano e meio, 2 anos, até a gente conseguir o diagnóstico dele. Beleza. Aí, sabendo disso, aí eu engravidei do Vicente, o Vicente nasceu, e eu prometi para mim mesmo que isso não ia acontecer de novo. Que eu sabia que as possibilidades do Vicente ser autista também, né, existia, era talvez maior até do que em outra família que não tem filho autista. E eu prometi para mim mesma, eu falei, se o Vicente começar a demonstrar características de autismo, eu vou atrás de médico imediatamente e não vou deixar que me descredibilizem, como foi feito da primeira vez com o Leonardo, que os médicos achavam que eu estava procurando doença, que não tinha nada, que cada criança tem seu tempo. Então, gente, a partir disso, a partir desse contexto, e com o conhecimento que eu tinha, né, na época do Vicente, que eu tenho hoje, eu consigo, assim, olhar para uma criança e meio que, sabe, saber, né? A gente fica com um olhar mais apurado para essa questão do autismo, porque quando o Leonardo
foi diagnosticado, eu passei a estudar bastante, estudar, ler muito. Então, eu converso com muitas famílias de crianças autistas, eu convivo com muitas famílias de crianças autistas, né? Enfim, as mães de autistas, elas vão se identificar aqui porque a gente acaba estudando muito, lendo muito e tendo um conhecimento sobre o autismo, talvez justamente por essa falta, né, desses profissionais da saúde aí que ficam nessa demora para diagnosticar, enfim. Aí o Vicente veio. Nossa, o Vicente, um furacãozinho desde pequenininho, assim, sabe? Desde bebezinho, o Vicente foi uma criança muito ativa, ele tinha uma coordenação, ele tem uma coordenação motora muito bem desenvolvida. Uma criança ali que com 1 ano e pouco já começou a falar as primeiras palavras, né? Então, eu lembro que eu e o Diego, a gente conversava, nossa, o Vicente tá se desenvolvendo super bem, ele vai falar rapidinho e tal, e a gente tava ali só de olho, né? Eu tava vendo que o desenvolvimento dele tava super bem, muito acima do que o Leonardo teve, do desenvolvimento do Leonardo na mesma época. Mas eu fiquei de olho, né? Falei, tô de olho porque, né, a gente não sabe. Quando o Vicente fez 1 ano e meio, tá? 1 ano e 8 meses, por aí, eu comecei a perceber que ele teve uma regressão no desenvolvimento. Então o Vicente falava várias palavras e ele parou de falar essas palavras que ele falava com essa idade. Ele começou a ficar um pouco alheio também. Quando a gente chamava ele passou... sabe quando a pessoa dorme acordada? O Vicente, ele tem isso até hoje, assim, sabe? Então, ele tá olhando ali, mas não tá prestando, ele tá desligado. O cérebro dele parece que tá desligado, assim. Aí você chama ele não te ouve, parece que ele não te ouve, ele não te responde. Então ele começou a apresentar algumas coisas assim, sabe? Que eu fui ficando meio desconfiada, sabe? Isso a gente já estava em pandemia, tá? Foi no começo do ano passado, no primeiro semestre do ano passado. Foi ali quando ele começou a apresentar ali, foi em março, foi no começo da pandemia, tá? Começou junto com a pandemia, esses sinais dele. Só que eram muito sutis, né? Só eu percebia, e o Diego, porque assim, a gente é mãe e pai, a gente convive 24 horas. Então, realmente, talvez passaria batido por um profissional, tá? De saúde. Só que como eu conheço muito bem o meu filho e conheço sobre o autismo, porque eu já tenho um filho autista e porque depois que ele foi diagnosticado eu estudei muito, eu tava ali com a minha antena ligada. E como eu tenho os profissionais que atendem o Leonardo, eu tava sempre assim, pedindo uma orientação, conversando, e a gente já tava de olho, né, para ver. Aí o que eu resolvi fazer? Eu marquei uma consulta com a neurologista, só que a consulta ia demorar, porque lá no começo fechou tudo, ficou um tempão sem consultório médico atender e tal, né? Então ia demorar vários meses. E eu falei, gente, não dá para eu esperar tanto tempo. Porque era uma promessa que eu tinha feito para mim mesmo, sabe? Eu falei, eu não vou deixar acontecer como aconteceu com o Leonardo, de demorar tanto, sabe? Mais quase 2 anos pra gente poder começar uma intervenção e tudo. Aí eu marquei uma consulta com uma neuropsicóloga. Essa neuropsicóloga, ela é habilitada para aplicar o ADOS, que é um teste padrão ouro para autismo, assim, sabe? Então ele vai abordar como que fala? Várias áreas do desenvolvimento, tá? Então ela aplicou, a gente marquei, ela aplicou esse teste no Vicente e o teste deu inconclusivo, né? Ficou ali assim, a gente não conseguiu bater o martelo. O Vicente também começou a apresentar uma rigidez cognitiva, então quando a gente ia sair para passear ali em volta de casa, por exemplo, tinha que sempre ir pelo mesmo caminho, né? Se a gente fosse, por exemplo, pela rua ao contrário, ou virasse em outro lugar, nossa, ele fazia um escândalo, era terrível. Cheguei a um ponto que eu falei pro Diego, eu não saio mais, porque eu não tenho condições de segurar, porque imagina, uma criança de 2 anos já é uma criança pesada, e quando ele se joga no chão, você tem que pegar ele no colo, não tinha mais como, assim, eu já não tinha mais forças para carregar ele, tipo, na força, assim, né, para forçar ele a fazer uma coisa que ele não quer. Aí daí também ele começou a brincar, enfileirar os carrinhos, né,
Então começou a enfileirar os carrinhos, ter essa rigidez de pensamento, a dormir, né? Dormir acordado, entre aspas. Aí beleza, o teste deu inconclusivo, aí eu fiquei assim, eu falei, "Ih, gente, isso aí tem caroço nesse angu aí." Aí saiu a consulta com a neuro, nós fomos na consulta com a neuro, ela também ficou meio assim, sabe? Ela falou, Amábile, eu não posso bater o martelo, porque ele é muito novinho, então às vezes pode ser algo por causa da idade, enfim, né? Todas essas questões aí que dificultam, às vezes, porque tanto o Vicente quanto o Leonardo, eles não têm aquele autismo que a gente pode falar assim, pá, olha e já sabe que é autista, sabe? Eles não têm muitas estereotipias, né, que eles tinham, eles não fazem com mão, com tal. O Leonardo faz bastante ecolalia, né, hoje, mas eles nunca foram de ficar balançando muito a mão, o corpo, tal. É mais mesmo nesse sentido de ser muito nervoso, de ter rigidez cognitiva, né? Que se confunde muito com uma birra, né? Confunde com uma criança chata, uma criança birrenta. Então, às vezes, passa batido para quem não sabe o que é autismo e para quem não conhece a criança, né? Aí, o que a médica ela falou? Ela falou assim, Amábile, não vou te dar certeza ainda, mas vamos começar as terapias. Ah, tá. Antes disso, gente, antes de ir na neuropsicóloga, antes de fazer o ADOS, tudo, como eu vi que ele teve ele perdeu o vocabulário, ele perdeu algumas palavras que ele falava, eu marquei uma fono, tá? E ela tava atendendo online e a gente fez algumas sessões de fono online, porque a louca, né? Aquela louca, aquela mãe desesperada. Não, mas é assim, porque ele falava e daí ele parou de falar. Isso foi uma coisa que me incomodou muito e que acendeu todos os alertas vermelhos da minha vida, né? Só que o Vicente já tinha 2 aninhos, sabe? E as sessões de fono online para ele eram sofridas, porque ele era uma criança assim, ó, ele dormiu 2 vezes na sessão, sabe? Em 2 sessões ele dormiu, porque ele não conseguia, ele não queria estar ali, ele chorava, ele fazia, sabe? Para ele, fono online não foi bom, porque acho que por causa da idade, né? Não era legal, não foi legal para ele. Aí eu interrompi, eu falei, vou ter que interromper, seja o que Deus quiser. Ela me passou várias dicas para eu fazer em casa com ele, né? E daí a gente continuou fazendo em casa ali algumas coisas, fiz alguns cursos de estimulação de fala de bebê, essas coisas assim. E tentei fazer o que eu consegui em casa, né, gente? Porque na pandemia, trabalhando em home office, com 2 crianças sem ir para a escola, ainda tendo que estimular o outro, foi bem complicado. Mas enfim, beleza. Aí quando a gente foi na neuro, ela falou pra mim, ela falou, Amábile, apesar de eu não vou fechar, pá, não vou bater o martelo do diagnóstico do Vicente, mas a gente já pode começar as terapias. E foi o que aconteceu. Aí a gente começou as terapias, que ele tá até hoje, inclusive hoje já aumentou o número de sessões e tudo. Ele faz psico, fono, TO e agora tá fazendo psicomotricidade também. E daí agora recentemente, tem alguns meses, a gente voltou na neuro e ela perguntou pra mim, e aí, Amábile, o que falaram lá na clínica? Eu falei, ué, falaram nada, ele tá sendo tratado como autista, né? Ele tá sendo tratado porque a clínica onde ele frequenta, eles não dão diagnóstico, eles não fecham diagnóstico. Eles tratam as pessoas que já vão com o diagnóstico fechado, né? Então, como a gente chegou até lá com encaminhamento médico, ele já está sendo tratado como autista e eu já tinha certeza também que ele era autista. Eu falei para ela, eu não tenho mais dúvidas de que ele é autista, né? Ele acabou de fazer 3 anos agora, semana passada. Ele tem a mesma fala que o Leonardo tinha, tá? A fala dele é a mesma do Leonardo, embora ele tenha uma comunicação um pouco mais desenvolvida do que o Leonardo tinha na mesma época. O Vicente se comunica melhor, ele consegue, né, comunicar o que ele quer, o que ele entendeu. Mas a fala dele é aquela fala que vocês veem, que eu posto aí nos vídeos, né? É uma fala bastante deficitária, né? Ele fala com muita dificuldade, agora que ele tá falando algumas palavrinhas novas, que ele tá conseguindo expressar melhor por meio da fala,
algumas coisas que ele quer, tá se desenvolvendo, tá? Eu percebo que ele tá evoluindo nessa questão. Também na questão da rigidez cognitiva, eu percebo que ele tem melhorado, tá? Embora isso é um fato, né? Ele tem rigidez cognitiva, mas eu percebo que o tratamento está trazendo ali alguns benefícios, né? Ele está conseguindo ser um pouco mais flexível, por exemplo, na questão do desenho. Quando ele está assistindo um desenho, tem que ser sempre aquele desenho. Então agora a gente tenta colocar outros desenhos e ele aceita, nem sempre, mas às vezes aceita. Mas isso vai ser uma luta sempre, assim, né? Eu sei que é assim. Nós também temos as nossas preferências, né? Então com eles também não vai ser diferente. Mas é basicamente isso, tá, gente? Eu não quero deixar um vídeo muito longo. É basicamente isso. Como foi o diagnóstico do Vicente, foi assim. Eu percebi lá, como a maioria das mães percebem, mas eu já tinha quase certeza. E eu percebi com ele muito novinho. 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Quando ele perdeu o vocabulário que ele tinha, eu já tinha quase certeza que ele era autista, né? Mas como tem um transtorno de desenvolvimento da linguagem, como tem vários outros diagnósticos que às vezes não tem necessariamente ligação com o autismo, mas como ele já tem o irmão mais velho autista, o pai autista, o vô autista, vários, sabe? Enfim, eu sabia que a probabilidade de ter outro filho autista era muito grande. Então, eu já fiquei de olho e já comecei imediatamente com as terapias. Foi isso que aconteceu basicamente. Então, agora o que a gente vai fazer é continuar nas terapias e quando voltar, quando reabrir as escolas, ele vai voltar para a escolinha também, que é o que tá fazendo muita falta para ele, é a escolinha, né? A gente não sabe qual que é a reação dele, né? Como que é o comportamento dele junto com outras crianças. Isso a gente ainda não consegue saber muito bem, porque ele convive só com o irmão. De vez em quando ele vê a prima, mas assim, num grupo grande de crianças, a gente não sabe como que ele se comporta. Então a gente acha que a escola vai ajudar bastante. Como a escola dele tá fechada, a gente tá aguardando aí acabar essa pandemia, né? Todo mundo ser vacinado pra gente voltar à nossa vida, voltar de novo aí a frequentar a escola e tal. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários. Eu vou escrevendo, vou respondendo vocês. Mande inbox também, a gente vai conversando. Espero que esse vídeo possa ajudar mais pessoas, tá? E qualquer coisa, pode me escrever. Um beijão, tchau, tchau.